uma coisa tão chata isso, né, rapaz? Perguntar se uma coisa é democrática, não é? Em tese, tudo que a gente faz deveria ser democrático. Nós vivemos numa democracia, então tudo que a gente faz parte do processo democrático, né? Mas a democracia liberal da burguesia capitalista protestante não é nada democrática. Ela só permite a manifestação e o acesso de determinados setores. Uns são mais democráticos que os outros, uns têm mais direito que os outros, entende? As diferenças sociais são muito grandes, a injustiça social é muito grande. Então, eu vou dizer que o meu teatro é democrático em relação a quê? A burguesia, a democracia liberal da burguesia capitalista, entende? Meu teatro é democrático porque é igual à democracia que eles pregam. Mas que democracia que eles pregam? O que é ser democrático? Porque essa democracia mesmo impede muitas vezes o artista de rua de trabalhar. E eu acho que o artista de rua trabalhando é um trabalho democrático. É para todo mundo que estiver ali, ver quem. No que não é democrático é impedir ele de trabalhar. Então, a gente perguntar se a arte pública é democrática é quase perguntar se a arte pública é pública. Isso, você fala do teatro, mas se você olhar hoje no Brasil o que está acontecendo, o que os meios de comunicação de massa estão fazendo é justamente isso. Entende? É emoção sem informação. Durante anos eles vêm fazendo isso, e acabaram construindo esse caos no mundo brasileiro, que é o momento que nós estamos vivendo. Porque nenhuma informação é passada ao cidadão. Só é passada a emoção. Era o que o Hitler fazia na Alemanha. Emocione e não informe. Com isso, você faz o que quiser com a população. Acrescente a isso uma mentira, muitas vezes repetida, se transforma numa verdade. Então você vê como há uma manipulação da linguagem, dos meios de informação. E o próprio teatro, ingenuamente, ele pode repetir esse processo. Está fazendo esse mesmo tipo de manipulação sobre o cidadão. Então, se esse trabalho sai da sala fechada e vai para a rua, ele não é democrático. Ele vai estar tentando impor alguma coisa ao cidadão que passa na rua. Agora, o que é fantástico é que o cidadão que passa na rua sente que aquilo não tem nada a ver com ele e não para ver. Apesar de lhe estar sendo oferecido, não é uma linguagem democrática, aí ele fala, que isso, maluco, não sei, acho que é hippie, não sei, e vão embora, entende? Não ficam para ver. Então, a linguagem não é democrática. Ao trabalhar na rua, você tem que entrar em contato com todos os estratos sociais, com todas as camadas da população, todas as classes sociais. A rua, o espetáculo na rua, elimina a estratificação social, justamente por causa disso. Você não discrimina ninguém. Qualquer um pode, deve, é bom que assista seu espetáculo. Se eu consigo, através da linguagem que eu estou desenvolvendo, atrair as pessoas para ficarem em pé na rua me vendo trabalhar, eu acho que eu estou tendo uma linguagem de acesso, uma linguagem democrática, onde eu estou falando com a população sem divisão de classe, falando com o cidadão livre, sem estratificação social. Isso seria democrático. Isso é difícil, porque há mais de 300, 400 anos que o teatro vem sendo feito nas salas fechadas para uma plateia determinada, que é a burguesia. Minha relação com o público é divina e maravilhosa, porque eu escolhi a rua exatamente porque nela as pessoas que passeiam dentro dela vivem na cidade e não dela. E eu fiquei impressionada
impressionada como o pessoal gostou do meu trabalho, como reuniu gente para ver. E desde ali, faz 15 anos que eu trabalho com isso, né? Com a minha arte. Eu me sustento com ela, né? Nessa cidade, no Rio de Janeiro, eu estava caminhando agora ali, atravessando ali no Peçanha, e a mão da rua mudou hoje. E, num momento inesperado, os carros viraram na Rio Branco e eu tomei aquele susto. Então é uma cidade onde a gente está andando muito estressado por conta de muita obra, né? E nesse momento, nesse contexto, isso é mais importante do que nunca. Então encontrar uma pessoa interpretando uma estátua viva, ou uma banda tocando rock, ou alguém tocando um violão, ou alguém tocando flauta, ou alguém escrevendo no arroz, eu acho que tudo isso faz bem, eu acho que é arte, e eu acho que isso valoriza a nossa caminhada pelo centro e valoriza a cidade. Primeiro, antes de qualquer coisa, tem que falar qual a importância de ocupação dos espaços públicos. Ocupar o espaço público é essencial para desenvolver cidadania de qualidade, para melhorar o convívio urbano, para horizontalizar as relações, para tirar a solidão do indivíduo e colocá-lo em contato com o outro, seu semelhante, para saber as igualdades e as diferenças. Então o espaço público, ele deveria ter uma função essencial para a qualidade de vida do cidadão. Então é muito importante que esse espaço público exista e possa ser ocupado pela cidade. Mas nós não vivemos em cidades que privilegiam o espaço público como lugar de encontro. Pelo contrário, são cidades que desestimulam o encontro da cidadania. Desestimulam o ajuntamento de pessoas. Eles produzem manifestações de massa. A importância do artista popular é de fazer o cidadão participar da vida da cidade, ocupar os espaços públicos e dar vida aos espaços públicos. Mas isso não é fácil e não é simples, porque a ordenação da cidade não prevê o cidadão na rua. Cidadão na rua dá trabalho para as pessoas. Então as ruas vão ficando reservadas para a polícia e para o marginal. Para começar, arte pública é arte que não se vende e não se compra. Isso aí já é uma distinção absoluta de tudo que as pessoas fazem em relação à arte, que são todas voltadas para o mercado. Então, a arte pública já é forma de produção de afetos totalmente diferente. Então, um é o artista que produz para venda no mercado, o outro que produz não é para venda no mercado, produz porque precisa e quer compartilhar. Então, a arte pública é arte que não se vende e não se compra, e que se realiza no contato imediato do artista ou sua obra com a população e em todo e qualquer espaço. E também não tem um lugar determinado. Isso que você faz só pode ser feito aqui. Isso que você faz só pode ser feito aqui para determinado tipo de pessoa. Isso que você faz só pode ser feito aqui para determinado tipo de pessoa mediante pagamento de um ingresso ou de um convite para você poder entrar e ser selecionado e ficar aí dentro. Então, o artista ocupar o espaço público é uma transgressão política da maior qualidade. E há leis contra isso, há ordens contra isso. Não é previsto na cidade neoliberal em que nós vivemos espaços para manifestações culturais nas áreas abertas da cidade. Quem desenha as cidades, quem faz as praças, não pensam nisso. Pensam, pelo contrário, em que isso não possa existir. A cidade neoliberal não é feita para quem vive nela. A cidade neoliberal é feita para quem vive dela. Então, ao mesmo tempo, você vai percebendo a importância da ocupação dos espaços públicos e vai também compreendendo o significado político dessa ocupação. E que isso é uma modificação radical, é uma tentativa de começar agora a construir o futuro. O futuro só acontece no presente. Nós, artistas de rua, somos futuro o tempo todo. Não é pouco que nós estamos procurando. Nós queremos muito, muito. Pagamos o preço, mas não desistimos. Eu vejo como assim,
uma alegria de poder ouvir a música da gente andando tão rápido pelo centro, aquela pressa, e você ouve uma música bonita, e eu sou apaixonada por violino, então me chamou muita atenção, me fez parar e me fez ajudar. Outra coisa que marcou muito uma vez, foi uma mãe que falou pra mim que eles não tinham comido nada ainda, 3 crianças, que o cineminha, a pipoca, o refrigerante, o cachorro-quente, foi o jantar dos filhos deles. Aquilo eu fiquei tristão, sabe? Fiquei triste porque eu não podia imaginar que uma ideia tão simples, né, ia levar isso para esse outro lado. Minha mãe chegar para mim e falar isso. Que aquele dia a janta dele foi a salvação, foi de cinema. Eu cheguei em casa, eu agradeci muito a Deus, sabe? Debaixo do chuveiro mesmo. Pela essa ideia de levar esse projeto para Manaus, sabe? É isso que me fortalece, é isso que me... Eu não me canso de fazer assim. Eu estou cansado, trabalhei o dia todo, andei pelos becos, peguei um sol danado. Mas saber que chegar no cineminha eu vou ligar, colocar a tela, vou ligar o projetor, aquela luz quando entra assim, muda tudo. Eu esqueci o cansaço, os problemas da vida que as pessoas passam, a miséria, a fome, a violência. O cineminha é muito mágico. Muito mágico. Mágico, mágico. Gostei, né? Para mim é uma arte coletiva e que o povo brasileiro precisa disso, porque o estresse é muito grande. Quanto mais, melhor. Tinha que ser isso todos os dias, como é nos países lá fora. ¿Qué quiero decir? A no hacer mucho ruido, a no molestar con sonidos muy amplificados. Entonces hay que tener un poco de cuidado del medio ambiente y del oído natural de la gente. Existe um ritual para assistir uma peça do teatro. Então, quando você está trabalhando na rua, você não tem esse ritual. Você vai passando, na melhor das hipóteses, você foi lá para ver, mas você vai ficar em pé, você vai ser atabalhoado, a plateia vai estar misturada, vai ter cachorro, vai ter gente, vai ter bandido, vai ter cidadão honesto, vai ter dona de casa, vai ter garoto cheirando cola, vai ter tudo. Então, quem vai assistir uma peça não suporta isso. Mas quem vai ver um espetáculo de rua sabe que isso faz parte do espetáculo. Então, você arma a sua roda, os atores todos são significantes. Eles vêm com uma carga grande e eles dançam, cantam, vão fazendo coisas, como eu falei, estabelecendo suas improvisações com a sua significância. Mas daí a pouco eles começam a apresentar significados. E a hora que começa a entrar o significado, o teatro começa a acontecer. Entende? E produzindo esse compartilhamento, o que certamente provoca uma melhoria na qualidade de vida do artista e do cidadão que compartilha com ele. E tira a arte de um nicho, entende, inacessível, onde ela foi colocada pela burguesia. E que quer que tudo que seja arte tem que ser parecido com o que ela resolveu que seja arte. Quem sabe? Quem pode dizer isso é arte, isso não é arte? Quem pode dizer, vocês não são artistas, entende? Vocês são artistas de rua. Artista de rua não é artista. Hoje eles já conseguem engolir um pouquinho que artista de rua é artista. Mas se tiver um outro cara fazendo uma coisa, pintando na rua, ou fazendo um trabalho que nunca ninguém fez, tem uma menina que faz um trabalho lindo com grãos de arroz, falar, você não é artista. Quem falou? Lutero?
Karl Marx? Quem falou? Quem falou? A Guarda Municipal? Quem determina? A Igreja Pentecostal? O que é? Quem diz o que é arte pela arte? Se nós soubéssemos definitivamente o que é arte, a humanidade estava no fim. Depois disso tudo que eu falei, falar em perfil é uma coisa engraçada, né? Como é que vai definir o perfil do artista de rua? O artista de rua, o que é? É um senhor de 80 anos que faz teatro na rua? É um camelô que faz o número artista para vender seu número? Qual é o perfil? É o tipo de coisa que não serve para artista de rua. Eu já vi moradores de rua entrarem no meu espetáculo e fazerem coisas que nenhum dos meus atores seriam capazes de fazer. Eu já vi menino de rua, de 8, 10 anos de idade, entrarem fazendo coisas, botando roupas que meus artistas não fariam. Quem é artista de rua? O ser humano tem que ser dividido entre artista e não artista? Entende o que é o artista? Tudo isso serve muito para fazer as ordenações proibitivas
de livre exercício da cidadania. Uma cidade controlada. Eu penso uma cidade libertada. Eu sonho com utopia. Eu sonho com a cidade luminosa, onde todos vivem dentro em harmonia. Que dedo é esse? É o dedo de Deus? Né? Então, perfil é cadeia. É assim, ó, de frente de perfil, de frente de perfil, de frente de perfil. Só falta o número aqui. A cabeça aqui.